Minha ex-mulher me traiu e depois tentou voltar para mim após seu parceiro a ter traído também. Eu, 47 anos, minha ex-mulher, 48 anos, me deixou há 1 ano e meio por um cara que era casado com a melhor amiga dela do ensino médio. Que amiga ela é? Tínhamos sido casados por 20 anos e pensava que tínhamos 2 filhos juntos. Recentemente descobri que minha filha de 6 anos não é minha, é dele. Ela sabia disso desde o início da gravidez e escondeu isso de mim. Meu nome está na certidão de nascimento dela, e eu pretendo lutar pela custódia, pois ela tem sido minha filha, e a certidão é um documento legalmente vinculativo. Ela pode não ter o meu sangue, mas é minha filha, sem dúvida. Claramente, esse caso estava acontecendo há algum tempo. Descobrir isso foi um golpe doloroso. Quando perguntei a ela se era ele ou eu, ela disse que era ele, porque ele conseguia se recuperar mais rapidamente após o sexo. Esse é o único motivo. Esqueça todo o fato de eu ter trabalhado em 2 empregos para colocar nossos filhos na escola e continuar fazendo isso para que ela pudesse ficar em casa e cuidar de nossos filhos, enquanto me traía. Abandonei a busca dos meus sonhos na carreira musical por ela, para que ela pudesse seguir os dela e ter uma família. Eles sempre foram a coisa mais importante na minha vida. Minha ex sempre foi uma mulher fria, bipolar, e a vida nem sempre foi fácil. Seus picos de raiva e abuso físico e emocional eram devastadores, mas eu aguentei porque pensei que ela não podia evitar. Aparentemente, isso não era totalmente verdade. Ela admitiu a amigos que muitas vezes me agredia porque queria ou não estava conseguindo o que queria. Meus filhos testemunharam em várias ocasiões ela me agredindo verbal e fisicamente, e todas as vezes eu aceitei sem revidar, odiando que meus filhos vissem isso. Em um ponto, ela estava com raiva de mim por não tirar o lixo assim que cheguei em casa e me agarrou pelo pescoço, apertando, enquanto meu filho assistia horrorizado. Eu disse a ela que nosso filho sempre lembraria disso, e ela me soltou. Deveria ter saído há muito tempo, eu sei disso agora. Eu gostaria de pensar que, se não fosse pelos meus filhos, eu teria saído, mas não queria que eles tivessem um lar desfeito e continuei a esperança de que minha esposa voltasse a ser a mulher por quem me apaixonei. Agora sei que esses dias já eram há anos. Depois que tudo veio à tona, minha esposa se sentou com a amiga cujo marido ela estava traindo e disse diretamente: "Sim, é verdade, não sinto muito." Então, minha esposa se levantou e foi embora. Fui informado disso pela amiga dela. Minha esposa deixou as crianças e mudou-se para um apartamento com ele atrás do nosso. Mesmo assim, eu ainda mantive a esperança de que ela veria que a grama não era mais verde com ele. Ele já tinha traído a própria esposa várias vezes, além de com minha esposa, e ela sabia disso. Esperei o ano inteiro seguinte para que ela voltasse. Ela manteve as chaves do apartamento, e eu pensei que ela ainda continuava com elas porque sabia que voltaria para casa. Mas no final desse ano, eles recomeçaram com a crueldade, com ele constantemente aparecendo no ponto de ônibus quando eu colocava as crianças no ônibus para a escola, dizendo que veio ver sua filha indo para a escola, não minha filha, mas a dele. Eu disse a ele: "Então, por que você permitiu que eu a criasse, desse a ela o meu sobrenome, estivesse lá no nascimento e a criasse como minha filha?" O que quase me rendeu um soco no rosto e resultou em uma visita bêbada dos 2 no final da noite, porque ele pareceu brigar. Minha ex, então decidiu tornar tudo público, postando no Facebook e se gabando do novo namorado. Nossos amigos ficaram chocados e entraram em contato comigo e a esposa dele sobre isso. Me certifiquei de pegar todos os prints que pude. Ela não parece se importar com o buraco em que se meteu com nosso próximo divórcio. Mas por que deveria se importar? Eu já a peguei com um teste de paternidade no final. Tornei-me autodestrutivo, pensando no que poderia ter feito de diferente ou melhor. Ela me culpou por não estar por perto, mas se eu não estivesse trabalhando em 2 empregos, como poderíamos ter sobrevivido? Eu não limpava quando chegava em casa porque estava cansado demais, e ela gritava comigo sobre o lixo, mas quando nossos filhos rabiscavam todas as paredes, destruíam persianas e faziam buracos nas paredes sob sua supervisão, ela nem se importava. Mas não tirar o lixo depois de trabalhar 16 horas era o problema. A pior parte foi que eu queria minha família de volta tão desesperadamente que estava acreditando que era minha culpa. Levou um tempo para enxergar a verdade de tudo isso, e tudo mudou com meu irmão. Ele estava determinado a me fazer tocar na banda dele, e mesmo que eu recusasse, ele insistiu que eu conhecesse os outros membros, e isso mudou tudo para mim. Ainda recusei, mas desenvolvi uma amizade com eles e acabei saindo casualmente com uma amiga que o guitarrista me apresentou. Rapidamente me apaixonei por essa mulher de 45 anos, e foi um alívio estar em um relacionamento amoroso que não era uma discussão constante, que geralmente terminava comigo sendo agredido.
Durante esse tempo, como mencionei, minha ex ainda tinha as chaves do nosso apartamento e ocasionalmente entrava para deixar coisas para as crianças. A primeira vez que ela entrou e minha nova namorada estava lá não correu bem. Ela me ligou naquela noite perguntando quem era ela e por que estava no nosso apartamento. Eu disse a minha ex que minha namorada não era problema dela. Minha ex tornou-se instável em relação à minha nova namorada e até começou a persegui-la. Minha ex enviou solicitação de amizade no Facebook para minha namorada e exigiu que ela aceitasse. Quando minha namorada recusou, minha ex me ligou gritando, dizendo que eu precisava mandar ela aceitar porque ela precisava ver que tipo de pessoa minha namorada era e que eu estava expondo nossos filhos a ela. Minha namorada pegou o telefone e disse a ela que não precisava adicioná-la como amiga. Qualquer comunicação relacionada às crianças poderia ser feita através do Messenger ou chamadas telefônicas, mas que minha ex não teria acesso à nossa vida privada, amigos e familiares, porque ela não faz parte da vida pessoal da minha namorada. Isso não agradou minha ex. Minha namorada me mostrou uma explosão de solicitações de amizade de pessoas que tinham minha ex como amiga. Minha ex começou a entrar na minha casa todo fim de semana, quando eu não estava em casa, para bisbilhotar. Eu estava ao telefone com minha namorada, que estava ficando na minha casa enquanto eu estava no trabalho, quando minha ex entrou. Minha namorada perguntou se havia algo que ela precisava, e minha ex disse que queria ver quanto leite eu tinha na geladeira para quando as crianças viessem. Minha namorada disse a ela que estávamos cuidando disso, e minha ex foi embora. Quando cheguei em casa, exigi a chave do apartamento, já que ela não estava morando lá. Então, ela pegou as chaves do meu filho e fez cópias escondidas. Quando meu contrato de aluguel acabou, minha namorada pediu para eu me mudar para a casa dela para nos afastarmos da minha ex. Minha ex fez de tudo para atrapalhar isso, ligando para a polícia e dizendo que eu estava saindo com pertences dela. Quando perguntada sobre o que era dela, ela não conseguiu nomear nada na minha casa que fosse dela. Agora, pegamos as crianças a cada 2 fins de semana, e fui informado por meus filhos que não tem permissão para falar sobre o que fizeram comigo porque ela não quer ouvir. Isso não durou muito. Agora, ela extrai o máximo de informações possível dos meus filhos. Tenho certeza de que é ciúmes, pois vivemos na praia. Minha namorada é muito bem-sucedida financeiramente. Quando pegamos as crianças, fazemos uma curta caminhada até o calçadão para andar em brinquedos, deixá-los brincar na praia ou visitar o aquário. Se eles voltam para casa com prêmios, minha ex os joga fora. O problema com minha ex nos últimos tempos é que, nas últimas vezes em que ela deixou as crianças, percebi que ela agora se veste e se parece muito com a minha namorada. Ela tingiu o cabelo e cortou para combinar. Tudo o que fazemos com as crianças, minha ex tenta fazer na semana seguinte. Se vamos à praia, ela leva as crianças à praia. Se vamos ao zoológico, ela os leva ao zoológico. Se ela descobre o que jantamos com eles, ela precisa fazer a mesma coisa e exige que as crianças digam a ela quem elas mais. Meu filho pediu para morar conosco porque disse que minha ex estava louca. Você pode acreditar que estou usando tudo isso no tribunal. Apenas quando eu achava que as coisas não podiam ficar mais loucas, na outra noite ela começa a me enviar fotos nuas. O que diabos está acontecendo? Minha namorada estava sentada ao meu lado quando elas começaram a chegar, e imediatamente fiquei na defensiva e disse à minha namorada que não pedi por elas e que eu e minha ex não estamos conversando assim. Ofereci meu telefone para ela verificar por si mesma. Minha namorada olhou as fotos e pediu o número da minha ex para poder enviar as próprias fotos nuas de volta para ela e mostrar como é feito. Liguei para minha ex e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Eu disse a ela que minha namorada estava ao meu lado e viu as mensagens, e está chateada. Minha ex tentou dizer que era para outra pessoa. Minha namorada disse a ela que meu nome estava de um lado do alfabeto, enquanto o namorado dela estava do outro, e perguntou quem era o cara, já que era para outra pessoa. Minha ex desligou. Realmente não sei que jogo minha ex está jogando. Isso tudo é simplesmente louco para mim. Atualização 1. Deixe-me esclarecer algumas coisas, porque os comentários continuam vindo como se eu ainda estivesse morando lá. Minha namorada não enviou fotos nuas de volta. Isso foi apenas a resposta verbal dela ao que minha ex fez, dizendo que ela deveria fazer para mostrar como é feito, porque as fotos eram da minha ex sem camisa fazendo caretas para o espelho com o telefone na mão. Minha namorada simplesmente fez uma piada sobre a falta de imaginação da minha ex. Eu não moro mais no meu antigo apartamento que compartilhava com minha ex. Eu me mudei para a casa da minha namorada, porque, apesar de eu ter retomado as chaves da minha ex, ela pegou as chaves do meu filho e usou para continuar invadindo. Ela não tem acesso ao meu novo lugar, e meus filhos nem têm chaves por esse motivo.
Atualmente, estou lutando pela custódia dos meus filhos, e não é fácil, já que eu não sou o pai biológico da minha filha, mas estou lutando com base na certidão de nascimento que me lista como pai, o que me dá direitos parentais sobre minha filha. Minha ex foi prescrita com medicamentos, mas estou seriamente duvidando se ela os está tomando. Eu verifico se meus filhos têm hematomas e garanto que não estão sendo maltratados. No entanto, ela cometeu o erro de querer abusar fisicamente com o namorado, igual fazia comigo. Ele socou um buraco na parede e a alertou de que, se ela levantar a mão para ele novamente, ele vai revidar. Atualização 2. No último fim de semana, foi o aniversário de 6 anos da minha filha. Não era o meu final de semana para ficar com as crianças, e, como surpresa, minha ex me perguntou se eu queria ficar com as crianças para o aniversário da minha filha. Claro que eu aceitei. Até ganhei 2 dias extras. Imaginei que eles tinham alguns planos e estavam me empurrando as crianças para que pudessem fazer o que quisessem. Mas o que me chama a atenção é que esta é a primeira vez que ele pode comemorar o aniversário da filha, e em vez de fazer algo especial como pai, ela foi entregue para mim e minha namorada. Alguém mais acha isso um tanto estranho? Atualização 3. Parece que o karma me atingiu. Apenas uma atualização. No sábado à noite, recebi uma mensagem irritada da minha ex dizendo que espera que eu esteja feliz por ter vencido. Sei que não deveria ter entrado na conversa, mas perguntei qual era o problema dela. Ela respondeu com uma resposta que não fazia sentido e depois me acusou de estar envolvido nisso. Perguntei sobre o que supostamente estou envolvido, mas, em vez de uma resposta direta, ela começou a me atacar, dizendo que todos os homens são uns porcos e não podem ser confiáveis. Com isso, entendi 2 coisas: ela está bêbada novamente e o cara por quem ela me deixou a traiu. Não disse nada quando ela está assim, qualquer resposta vira uma briga, e optei por não entrar nisso. Apenas li as mensagens e pensei que ela conseguiu exatamente o que merecia. Ela me deixou por um amigo, que era casado e já traiu 3 vezes, sendo ela a terceira. Quando mencionei isso enquanto ela me deixava, ela me disse que sabia no que estava se metendo. Acho que ela achava que era a solução para os problemas dele. Quando ela ficou sem insultos para me lançar, mudou seu ataque para minha namorada, dizendo que ela é feia e que eu poderia ter escolhido qualquer garota, mas escolhi alguém feia para substituí-la. Minha namorada é deslumbrante por dentro e por fora, e minha ex é extremamente invejosa dela. Como mencionei em posts antigos, minha ex começou a perseguir minha namorada e tentar mudar sua aparência para se parecer com ela. O ataque continuou com minha ex me dizendo que eu não amo minha nova namorada e que é impossível eu me apaixonar por outra mulher após perdê-la. Minha ex então afirmou que eu só a amo porque perdi meu apartamento e estou bajulando minha namorada por ter um lugar para morar, como ela colocou de forma interessante. Só é amor quando você está sem teto. Eu tinha meu próprio apartamento do outro lado da rua da minha ex-esposa porque ela decidiu ficar no mesmo complexo para mostrar que tinha me deixado pelo meu amigo na minha cara a cada minuto. Quando meu contrato de aluguel acabou, decidi me mudar para a casa da minha namorada e transferir meu trabalho para lá. Eu sei que ela estava tentando provocar uma briga, mas simplesmente não estava dando lenha para ela. Quando pensei que os ataques da minha ex não pudessem ficar mais estúpidos e infantis, ela procedeu a dizer que lamenta não ter sido suficiente para mim. Queria tanto gritar com ela que não fui eu quem não foi bom o suficiente para ela, mas sim ela quem me deixou. Ou será que ela esqueceu quem saiu pela porta e quem substituiu o outro por outra pessoa? Ela me deixou por um cara casado que trai repetidamente. Então, ela partiu para o ataque contra minha namorada novamente, dizendo que ambas sabemos que ela é quem eu queria estar com, e que minha namorada não pode competir ou se comparar a ela. Neste ponto, já tinha o suficiente e pedi a ela que entrasse em contato comigo quando estivesse melhor e sóbria, e desliguei meu telefone. Horas depois, quando minha namorada chegou em casa, ela me perguntou o que estava errado. A avisei que ela ficaria brava e entreguei meu telefone a ela, dizendo para ler por si mesma. Ela leu e simplesmente riu muito, devolvendo-me o telefone e dizendo que parece que ele a traiu. Eu disse que parecia mesmo, e continuei tentando tranquilizá-la, pensando que os comentários feios poderiam fazê-la questionar-me. Eles nem a afetaram. Ela me disse que os modos narcisistas da minha ex realmente aparecem quando ela está bêbada e apostou que minha ex estava chateada porque não podia recorrer a mim para se vingar dele. Ainda não ouvi mais nada da minha ex. Minha suposição é que, como de costume, no dia seguinte ela olhou para aquelas mensagens e percebeu o que fez, se sentindo estúpida. Aposta também que ela está de volta com ele porque não suporta ficar sozinha. Atualização 4. Como previsto, minha ex foi traída pelo cara por quem me deixou. Só que eles voltaram a ficar juntos 3 dias depois.
Eu já esperava por isso, já que ela não tem ninguém mais para recorrer, e agora está presa com ele na maior parte do tempo. Desde o último incidente, não ouvi mais nada dela, exceto para assinar alguns documentos para o nosso divórcio e em relação às crianças. Mas eu sei que isso não vai durar antes de ela ficar bêbada e eu receber outra mensagem bêbada de que sou o pior idiota do mundo. No Halloween, minha banda foi convidada para se apresentar em um evento organizado por um amigo todos os anos. Eu venho participando há alguns anos, e é uma tradição a qual minha ex costumava comparecer comigo. No ano passado, ela não foi convidada por causa de todo o caso, mas apareceu mesmo assim com o namorado por quem me deixou e que a traiu, além dos meus filhos. Eu fiquei furioso, pois crianças não são bem-vindas nessas festas, pois são apenas para adultos, e ela sabe disso. Eu acredito firmemente que ela apareceu com ele na tentativa de me expulsar. O segurança ficou dizendo a ela que ela não podia entrar, e ela ficou lá brigando, dizendo que as crianças queriam ver o pai tocar. O segurança me disse que eu precisava tirá-los de lá, e ela gritava comigo que eu estava priorizando a festa em vez dos meus filhos. Meu amigo, que estava organizando a festa, desceu e disse a ela que ela poderia ficar e assistir a 2 músicas, mas depois teria que sair. Se ela se recusasse, ele chamaria a polícia. Eu disse a ele para não ceder a ela, e ele me disse que estava fazendo isso pelos meus filhos. Não foi uma boa noite. Eu estava no palco e não estava ciente do que estava acontecendo na festa, mas percebi entre as músicas. Descobri que minha ex tentou brigar com minha namorada, e isso não terminou bem para ela. Minha namorada a colocou em seu lugar e a acusou de usar nossos filhos para jogos. Isso foi testemunhado por muitas pessoas. Quando desci do palco, várias pessoas vieram me contar e apontar para onde estavam. Quando eu cheguei lá, a briga já tinha terminado, e minha ex estava encarando minha namorada com raiva de longe. Minha filha humilhou minha ex ao contar em voz alta para todos ali que ela tem 2 pais, eu e o namorado da mamãe. Isso humilhou ainda mais minha ex, pois ela disse, obrigada por me fazer parecer lixo, e acabou saindo. Mas meu filho se recusou a ir com ela e brigou para ficar comigo. Minha ex fez o namorado dela procurar minha namorada para perguntar se poderíamos ficar com ele, e ela concordou e acertou com meu amigo para manter meu filho ao lado dela pelo resto da festa. Levamos ele para casa na noite seguinte. Meus nervos estavam à flor da pele a noite toda. Devo ter me desculpado 1000 vezes naquela noite com meu amigo, minha namorada e meu filho por tê-los colocado no meio disso. Eu estraguei todas as músicas porque continuei procurando a multidão para ver onde eles estavam e o que estava acontecendo, preocupado que uma briga física pudesse acontecer entre eles. Eu só soube depois que saí do palco que ela havia ido embora e deixado meu filho para trás. Quando levei meu filho para a casa dela na noite seguinte, ela fez questão de não estar lá. O namorado dela me disse que ela sabia que eu estava indo deixar meu filho e ela queria evitar uma confrontação sobre o que aconteceu. Ele se desculpou comigo por tudo e tentou falar comigo sobre ela e como ela tem agido. Eu disse a ele que não entraria nessa discussão com ele, e quando saí, recebi uma ligação mais tarde naquela noite do meu filho dizendo que eles estavam brigando feio por minha causa. O namorado dela ficou cansado das coisas que ela vem fazendo e a acusou de não ter superado a nossa separação. Aparentemente, ele perguntou a ela o que mais a incomoda, se é o fato de eu ter seguido em frente e ela não poder voltar para mim, ou se é porque, se ela não tivesse me deixado para ficar com seu namorado, eu teria eventualmente a deixado por minha namorada. De acordo com meu filho, foi isso que iniciou a briga. Eu podia ouvi-los gritando ao fundo e perguntei ao meu filho se ele precisava que eu fosse buscá-lo. Ele me disse que não, e conversei com ele até a confusão se acalmar. Então, isso é o que está acontecendo comigo agora. Ainda estou passando pelo divórcio, ainda seguindo em frente, só não olho mais para trás para o que perdi. Apenas preciso tirar meus filhos dessa situação, e sim, ainda estou lutando por isso.